E se nós não tivéssemos, por exemplo, o balão volumétrico, como é que eu faço para me virar com isso numa escola? Aí eu não tenho balão, eu não tenho balança. E aí o que eu faço? Bom, eu poderia usar uma garrafa PET. Assim como nós usamos aqui um balão de 500 ml, eu poderia usar também uma garrafa PET de 500 ml, uma garrafa PET de 1 litro, uma garrafa PET de 2 litros. Então isso não implica que eu não possa preparar uma solução. Aqui só para vocês verem, eu fiz uma marca com uma caneta de quadro branco, para eu ter um guia até que marca que eu chego aqui, da mesma forma com o balão. Aí eu não tenho uma caneta, pego aqui um papel, só para ter um guia. Aí eu não tenho funil, posso fazer um funil com a própria PET. Corto uma outra PET e coloco um funil. Ou então eu uso um funil desses de plástico mesmo que eu tenho em casa, tá? Então, a improvisação também faz parte do professor em sala de aula. Quando ele não tem o material, ele utiliza de outros meios. Você pode usar a colher, você pode usar o PET, então você pode usar um copo, tá? Então, essa forma de fazer também dá certo. Dá para você demonstrar para o aluno o que é uma solução usando materiais simples. Uma outra solução importante que vocês devem ter percebido é a questão do álcool que a gente usa em casa. Até bem pouco tempo atrás, esse álcool ele era 92,8 graus. O que significa esse grau? Esse grau é um grau chamado Gay-Lussac. Esse grau, na verdade, nada mais é do que o percentual de álcool que eu tenho aqui dentro da minha solução. É uma solução que eu tenho mais álcool e que álcool? Etanol do que água. Nós temos vários tipos de álcoois, nesse caso é o etanol. Então, se eu tenho 92,8 de álcool, quer dizer, eu tenho quanto? 7,2 de água. Eu tenho mais álcool que água. Atualmente, por uma questão de riscos de incêndio em casa, de acidentes, foi baixado essa quantidade. Atualmente, tem se usado 46 graus. Ou seja, hoje nós temos mais água do que álcool dentro desse frasco. Nós temos 46 graus, 46% de etanol e 54% de água. Então, agora a minha solução é aquosa. Antigamente ela era alcoólica. Para quê? Para evitar acidentes dentro das nossas casas. Bom, uma outra solução que é estranho a gente dizer, mas é o creme dental. Vocês já observaram quantos ppm de flúor tem no creme dental? Se você olhar, um valor que parece muito alto, 1.400 ppm de flúor. Parece uma coisa absurda, mas nós temos que lembrar que ppm é um tipo de solução, um tipo de concentração que exprime miligramas por quilo. Então, é como se eu dissesse para vocês que em 1 quilo de creme dental, eu tenho 1.400 miligramas de flúor, ou seja, apenas 1,4 gramas de flúor em 1 quilo. Só que aqui eu tenho quanto? 90 gramas nessa bisnaga. Ou seja, a quantidade que eu tenho, na verdade, de flúor é muito pequena. Gostaria de mostrar para vocês agora algumas soluções que nós normalmente trabalhamos em casa e que a gente nem se apercebe que é uma solução. Uma delas, que é muito usada em nossa casa, é o vinagre. Vocês já tiveram a curiosidade de ler um rótulo de vinagre para saber o que tem? O principal componente, que é aquele gosto azedo, que é característico dos ácidos, é o ácido acético. Se nós lermos um rótulo de vinagre, nós vamos saber que a concentração de ácido acético é aproximadamente 4%. Então, quando você for usar vinagre, leia o rótulo do vinagre. Está escrito lá 4% de ácido acético, quer dizer, uma solução de ácido acético, não é ácido acético puro. Da onde veio? O ácido acético, ele vem, na verdade, de uma oxidação de um álcool primário. Então, aquele álcool, ele oxida e vira vinagre. Se você pegar um vinho e deixá-lo, por exemplo, por muito tempo aberto, com o tempo você vai perceber o quê? O vinho azedou.
O que significa o vinho azedou? O vinho virou vinagre, ele oxidou. Por isso que as rolhas, quando a gente guarda um vinho, a gente deixa o vinho deitado. Não é para beleza, não é etiqueta. Significa o seguinte, que nós temos que deixar a rolha sempre umedecida para que não entre o oxigênio de fora, para que não reaja com o vinho e que ele não vire vinagre. Senão você tem um risco de comprar um vinho que já virou vinagre. Então é uma forma de conservação também. Bom, essa é a questão aqui do vinagre. Nós podemos mostrar também a própria água. A gente acha que bebe H2O. Nós achamos, então tem sempre aquela mania de falar, eu bebo H2O. Na verdade, nós bebemos uma solução. Ninguém bebe água destilada. Se nós fizéssemos a destilação dessa água, nós teríamos realmente H2O. Mas ninguém compra água destilada. Basta você olhar num frasco de água, qualquer que você compre, que aqui tem vários sais dissolvidos. E cada água oriunda, dependendo do lugar que ela veio, do tipo de rocha, ela vai ter, no caso, uma quantidade de sais diferentes. Ela vai ter um pH diferente. O que é o pH? Nos indica a acidez, basicidade daquela água. Nem toda água é neutra. Dependendo da região do país, você pode ter uma água ácida, você pode ter uma água próxima ao neutro, ou você pode ter uma água alcalina ou básica. Então é muito importante que a gente perceba que nós bebemos, na verdade, uma solução e não um H2O, como a gente sempre proclama que a gente bebe. Uma outra coisa interessante, por exemplo, se nós pegarmos aqueles sorines, aqueles soros fisiológicos que a gente compra, a gente vai perceber também que ele é uma solução de cloreto de sódio 0,9%. Então, aqui está mostrando para nós também já um percentual de cloreto de sódio que nós temos em água. Nós não preparamos isso em casa porque nós não temos condições de esterilizar a solução. E tudo que é farmacêutico tem que ser esterilizado. Então, nós poderíamos pesar em casa, por exemplo, 0,9, dissolver lá em 100 ml e usar. Mas isso não é indicado porque nós temos que usar sempre uma solução esterilizada, o que é feito em indústria farmacêutica.